Para quem não te virar. conhece. É isso. Para quem não conhece, olá, eu sou a Márcia, estou aqui à experiência. O que é que eu posso dizer sobre mim? Então, virando já a agulha, se calhar, para o lado pessoal, que converso depois em profissional. Eu sempre fui uma miúda que gostava muito de contar histórias e de ouvir histórias. Ai, serve-me, por favor. E de contar e de ouvir histórias, de ler muito. Hoje, por acaso, quando vinha para cá, estava-me a lembrar que quando era miúda, minha mãe tem uma carrinha, ainda tem, daquelas carrinhas de 3 lugares que depois têm caixa atrás, grande. Sim. Então eu lembro-me que às vezes ao domingo pegava numa manta e ia para essa carrinha para ficar só a ler, sozinha, para não ter ninguém. E para criar histórias na minha cabeça. E a minha avó contava muitas vezes uma história que era... dizia à minha tia, eu vou à mercearia, a menina está na sala, vai deitando um olhinho. E ela dizia, onde eu te deixava era onde tu ficavas. E eu acho que não era porque estava... porque era uma pessoa muito quieta, não, era porque me estava sempre a criar histórias na minha cabeça. Então eu acho que sou um bocado isso, e isso veio dar o quê? A trabalhar em teatro e a trabalhar em comunicação, sendo que me defino muito como uma pessoa que conta histórias de formas diferentes. Sim. Portanto, não sei se querias uma bio mais exata, mas... Não, e depois como é que isso se traduziu no ensino e depois no trabalho? Então, eu comecei a estudar teatro em Paredes. Havia muito pouco que se fazer gratuitamente naquela cidade nos anos 90 e uma das coisas que existia era um grupo de teatro, uma oficina de teatro infantil, muito profissionalizada, muito exigente, que era com uma atriz de uma companhia aqui do Porto, da Assédio, a Rosa Quiroga. E então eu comecei a fazer teatro lá e posso dizer que tive uma exigência lá que às vezes não tive, uma exigência e uma disciplina que não tive às vezes no ensino profissional. Depois daí, portanto, tive, sei lá, do 4º ano da escola até ao 10º, e depois no 10º vim estudar teatro aqui para o Porto, para o Ballet Teatro. Fiz 3 anos do ensino profissional em teatro, aquele ensino profissional que as pessoas dizem que quando não vais para a aluna, vais para o ensino profissional. Sim. É mentira. É um ensino especializado. Portanto, fiz estudar teatro. Mas eu antes de ir para o ensino profissional também achava isso. Não, não sério? É porque há esse... Também tinhas esse preconceito? Sim, eu achava, porque na minha escola, quando estava no 9º ano, já havia aqueles cursos profissionais. Sim. Portanto, não é no técnico 10º. Técnico ou profissional. Acho que é isso. E já havia esse preconceito. E havia um bocadinho ainda hoje, eu acho que é um bocado... É tu perceberes que as pessoas não aprendem todas da mesma forma. Sim, porque eu quando tentei perceber se queria humanidades, queria ciências, pensei, não quero nada disto, portanto, o que é que posso fazer? Exato, porque é que, imagina, de tudo o que existe no mundo e de todas as profissões que existem no mundo, porque é que tens de conseguir enquadrá-las todas em 4 categorias? Sim, é ridículo. Exato. Portanto, fiz estudar teatro aqui para o Ballet Teatro e quando acabei, fiz as audições aqui para a ESMAI, para a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, para teatro, e entrei, mas pensei, mas eu não sei, se isto não der certo, eu não sei fazer mais nada. Porque imagina, nós na altura no Ballet Teatro não tínhamos, as únicas disciplinas que tínhamos iguais era inglês e português. De resto era tudo estética teatral, dramaturgia, oficina de movimento, oficina de voz. E eu pensava, eu não sei fazer mais nada, se isto der errado. E então mudei e fui estudar comunicação para o ISMAI. Portanto, saí da ESMAI, fui para o ISMAI estudar comunicação. Quando estava a estudar comunicação, comecei a fazer musicais aqui no Porto. Sim. Depois tive um estágio no Rio Ave também em comunicação, portanto também já andava ali o futebol. E depois de acabar o ISMAI, já estava a dar aulas, a fazer algumas coisas, aulas de teatro também. Fui fazer a pós-graduação em Teatro e Comunidade na ESMAI. Voltaste. E agora no último ano fui fazer a pós-graduação da Liga e da Católica em Gestão do Futebol Profissional. Portanto, a minha formação é um bocado esquizofrénica. Sim, por todo lado. É um bocadinho isso. Mas se calhar vamos voltar atrás aí em alguns passos. Desculpa. Não tem mal. Depois da faculdade, o que é que foi? O ISMAI? Sim, foi o teatro, sempre trabalhaste mais com o teatro? Sim, eu acabei a mais faculdade. Com comunicação. Sim, eu deixei algumas disciplinas para trás porque já andava a fazer musicais e quando acabei a faculdade estava já a fazer um musical aqui no Porto do Zorro, 6 meses, ou 5 meses em cena. Portanto, fiquei a trabalhar até junho aí. E depois comecei a trabalhar em comunicação com uma pessoa, não sei se conheces, acho que é a Liliana Castro, acho que é a tua irmã, não é? Sim, acho que conheço. Então comecei a trabalhar em comunicação com a FES, muito na área mais de startups, tecnologia, e fazia press release, ligava à imprensa para chateá-los, portanto estava um bocadinho do lado contrário se calhar do que estou agora.
comecei a trabalhar em comunicação e muito como freelancer e fui balanceando sempre, fui dando aulas de teatro, fazendo comunicação e o futebol veio só muito mais tarde, profissionalmente. Vou fazer um parênteses porque as pessoas não sabem que nós Exato. nos conhecemos. Eu não apresentei. Quer dizer, que tu conheces-me desde que eu sou assim, não é? Portanto, esta conversa ainda é mais engraçada. Sim, Os isto anos é terem giro. passado. Eu conheci o João com 8 anos, para aí. É muito, 7 ou 8 anos. Há bocadinho, quando nos sentamos aqui, eu estava a olhar para ti e a pensar, ele com barba e grande, Sim. crescido, já trabalhamos juntos Ainda algumas deve ser mais vezes. estranho para ti do que Eu, de para repente, mim. não, de repente tenho esse flashback de ti mesmo pequenininho, nós nos Sim. jantares da faculdade em tua casa. Sim. E o futebol, como é que surgiu? No meio disso tudo falaste do Rio Ave. Sim, então, quando eu estava na faculdade, eu fiz o estágio em comunicação no Rio Ave. Para mim já era imperativo naquela altura, eu era diretora do Paredes, delegada, e então já começava a fazer algumas coisas ali no Paredes em comunicação, do tipo, estou na faculdade, já quero integrar aqui. Eu criei o Facebook na altura do Paredes, então já fui criando assim algumas coisas. E depois na altura do momento do estágio curricular, surgiu, eu tive até entrevistas no Porto, tive até algumas entrevistas no Porto, mas depois surgiu o Rio Ave numa forma muito mais imediata e numa forma muito mais prática. Então acabei por ir para o Rio Ave. E foi muito giro porque tive logo 2 jogos ali, apanhei os 2 jogos em casa contra o Porto e Benfica e decisivos. O Rio Ave precisava de pontuar para não descer divisão, o Benfica perde o campeonato porque empata em casa, portanto foi assim muita emoção, também aniversário do clube. Depois disso fui-me mantendo sempre ligado ao futebol e mais tarde, acho que profissionalmente, o futebol só volta a entrar na minha vida depois em 2020. Portanto, teve ali um hiato, voltei a ser delegada de Paredes e assim, mas profissionalmente, a ganhar, tostãozinho, só em 2020. E essa paixão pelo futebol surge de onde? Família ou foste tu que a criaste? Os meus pais não iam ao estádio, ninguém ia ao estádio na minha família. Tinha um tio que ia ver o Paredes de vez em quando e que eu fui uma vez com ele e disse nunca mais, porque ele insultava, era daquelas pessoas que insultava toda a gente, então eu pensei nunca mais. Mas todos os meus amigos, lembras-te que eu disse há pouco, em Paredes não havia muito que se fazer e as únicas atividades gratuitas eram o futebol em grande escala, o teatro também apareceu ali, mas então todos os meus colegas, imaginem, 12 rapazes, 9 jogavam futebol. Sim. E por isso, o que é que tu fazes à segunda-feira quando chegas à escola? Falas de futebol. Falas de futebol, falas do que fizeste no fim de semana. E eles jogavam futebol, então nós falávamos todos de futebol. E por isso o futebol foi entrando muito na minha vida assim, nesse passo-a-palavra. Depois eu ia a pé sempre da minha casa para a escola, eram 15, 20 minutos a pé. Eram só rapazes quase e todos falavam de futebol, todos jogavam futebol na rua e eu jogava sempre com eles. E portanto o futebol entra muito de uma forma natural. Ok. E hoje em dia tu chegaste a ter o teu programa no Canal 11. Certo. Esse foi o do 2020, exato. que voltaste ao futebol. Ou seja, em 2020 estava eu como atriz, estava eu como professora de teatro, mas mais freelancer. O que é que sucede? Tinha-me despedido das escolas com as quais tinha contrato e disse, não, quero apostar mesmo agora no teatro, quero tentar, bora lá, a comunicação dá aqui um apoio. Pandemia. Sim. Olá, bem-vindo, no job. Para toda a gente. E então, de repente, o que é que eu faço? E lembrei-me, eu já queria há muito tempo, estava a programar fazer um podcast, só que implicava viajar para ver futebol. Como não podia viajar, e andava aqueles jogos todos repetidos na televisão, não sei se te lembras, toda a gente repetia. Eu odeio ver jogos repetidos, odeio. E então comecei-me a lembrar de contar histórias, de umas histórias que o meu avô me contava de futebol e tal, e aquilo começou a surgir e eu pensei, agora o que eu precisava era de uma história para embalar. O meu avô tinha muito isto de ficar dentro do carro ao domingo à tarde, ligar o rádio, um relato qualquer e ficar a ouvir só a música do relato, sabes, aquela musicalidade do futebol, e eu pensava, exato, era isso que me apetecia agora. Então criei um podcast na altura, os Histórias da Bola para Adormecer, e depois disso tive alguma sorte, alguma visibilidade, acabei por ganhar 2 prémios com o podcast e julgo que nessa sequência surge o Canal 11, um desafio do Canal 11, e então fui para o Canal 11 durante um ano, uma época, e fazia futebol total e tinha um programa onde contava histórias do futebol, portanto era um bocadinho os 2 mundos, era o futebol e um bocadinho dramatização, não pura e dura, mas um bocadinho e a comunicação desse também. lado dramatúrgico, e a comunicação também.
Pois eu ia pegar nisso a seguir, que era um bocadinho mais sobre o podcast, em que estado é que isso está agora, porque eu sei que Está parado, não é? está parado. Está parado. Olha, Questões é profissionais. muito difícil porque basicamente o que eu faço, para quem não conhece o podcast, e tu sabes, tu escreveste uma história, Não foi publicado. que ainda não foi publicado, escreves-me uma história e depois o que eu faço é pegar nessa história e narrá-la. Tem de ser uma história bonita, tem de ser um momento bonito do futebol, e eu narro essa história de uma forma, sei lá, tentar trazer algumas emoções, sendo fiel à história que me contaste, ou seja, não adulterando, não criando para efeitos dramatúrgicos, mas tento narrar essa história como se fosse uma história para adormecer. Só que isso dá mesmo muito trabalho, não no aspecto vocal, mas no aspecto de construir dramaturgicamente a história com a pessoa, porque há pessoas que já têm uma história e o momento é tão bom e tão específico, tu sabes, É é só como contar. é como pôr uma câmara a gravar. E há outras vezes em que tu pensas, certo, mas eu preciso que tu me digas como é que estava esse tempo do dia, desculpa. Estava calor, estava frio, o que é que tu sentiste? Que emoções é que sentiste? Tinha cheiros, tinha sons, que é para tentar trazer ao máximo As sensações daquele dia, para depois quem nos ouve ou vê possa sentir isso também. Sim. E às vezes eu recebo histórias de tipo, são histórias bonitas e momentos bonitos, mas são 10 linhas. Sim. Tu tens que conseguir pegar naquilo. Ou então áudios do WhatsApp. Tipo, um amigo meu, ou então uma vez áudios no Facebook cortados de Sim. quase 1 minuto, ou do Instagram, sabes? Sim. Então isso dá muito trabalho. E depois, com alguma sorte que tive profissionalmente, alguns trabalhos que foram aparecendo, acabei por não conseguir manter o ritmo. E outra coisa que, e não sei se tu sentes isso enquanto criador também, que também és criativo, eu não gosto de tu acho que és muito mais prático do que eu, mas eu sou muito chata a fazer as coisas, eu quero as coisas muito bem, e se estiverem meio caminho não está bem. Sim. E isso é um entrave, porque se tu começas a ser muito perfeccionista com as coisas, não avanças, e às vezes é preferível deixa ir, isso nunca vai estar pronto. Sim. Sim, Não é? sim, As coisas sim. nunca vão estar prontas, e eu acho que isso me tramou muito no podcast, porque eu pensava, não, aqui está um ruidinho, não, aqui, peraí, meu vizinho mexeu a cadeira, não. E isso travava sempre a gravação. Exato. Ou então aqui comi uma sílaba, aqui tenho saliva, sabes, no podcast da gravação, é normal, mas eu debato-me com isto, então é de género, não está bem. Perfeccionismo. E é estúpido, porque às vezes é antinatura. Sim. E então parei um bocadinho o podcast, mas já voltei a reunir histórias, portanto, janeiro de 2025, vamos voltar a ter soninho outra vez, espero. Isso do perfeccionismo, imagina, eu acho que para mim é diferente porque depende dos projetos, não é? Portanto, tens projetos onde tens de ser prático e tem de ser um bocadinho mais a correr e, pronto, e acho que nisso já trabalhamos juntos e acho que consigo ser bom. Agora, também gosto dos projetos onde tenho mais tempo e mais tempo para deliberar e pensar, mas infelizmente são muito menos esse tipo de projetos, onde, por exemplo, ficção, onde tu tens de perder horas a pensar num plano e... Mas tu não sentes muitas vezes que, mesmo perdendo esse tempo todo, nunca está perfeito? Ou seja, tu se tivesses mais 100 horas para dedicar àquilo, tu terias matéria ali. Tempo para dedicar àquilo, sim. E isso tens de avançar, não é? Claro. Por isso é que eu acho que, não sei como é que trabalhas com prazos, mas eu acho que é difícil para mim enquanto criativa, mas eu sinto que quando chega àquele limite, de repente produzo imenso. De repente levantei-me às 6h30 da manhã porque tenho mesmo de entregar, e naquele dia às 6h30 da manhã sou mais produtiva do que o mês que teve para trás. E eu ia dizer, eu gosto de prazos. No entanto, esse mês que teve para trás foi super importante, porque é aquela coisa que de repente tu foste dar um passeio e ficou uma coisa ali. E reflexão. Popular, sim. Sabes? Mas eu gosto dos prazos, obriga-me a ser criativo naquele espaço de tempo, não é? Porque eu digo, ok, se isto tem de ser feito assim, e se eu tenho de ser criativo para este projeto, nestes 7 dias tenho de tirar a criatividade de algum lado. Portanto, mas consegues semeá-la nesses 7 dias ou só no tempo limite? Se o projeto aparecer naqueles 7 dias, consigo, e claro que não vai ser perfeito como estamos a falar. Não, mas o que eu quero dizer é, não guardas para o último dia, é que eu sou um bocado isso. Não, acho que não. Eu fico nervosa, não sei o que fazer, e de repente no último dia, tipo, a pressão do ter de entregar alinha as coisas. Sim, mas é o que eu digo, são áreas diferentes, porque tu estás a falar de um momento em que tu te sentas na tua sala e gravas, né? Ou escreves. Eu ali, se calhar, estou 7 dias onde estou a editar ou a filmar, mas se calhar mais na edição acontece e não surgiu nada muito criativo, e depois é de género, ok, chegou ao dia, tenho de fazer o que é que eu consigo fazer, e consigo ser criativo nesse último dia, percebes? Certo. Tocando num assunto um bocadinho mais polémico, o que é que sentes
ser uma mulher no mundo do futebol e com o podcast, qual é que sentes que é o feedback do público? Sentes que tens um público que hoje em dia, mesmo tentando, e sei que lutas muito contra isso, e toda a gente, e muita gente tenta lutar contra isso, mas continua a haver um bocadinho o preconceito de o futebol ser um mundo de homens, não é? E neste momento estou a trabalhar, já não estou no 11, e estou a fazer, por exemplo, o podcast do Ataque Rápido 00. E eu sei que há pessoas que deixam de ouvir o podcast simplesmente porque é a voz de uma mulher. Ok. Tenho noção plena disso. Até porque já tive pessoas que me abordaram diretamente, tipo pais de sogros. Uma vez o sogro de uma amiga minha num casamento que disse: olha, não é nada contra si, mas mulheres, eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir a voz da mulher no rádio. Com a maior naturalidade a dizer aquilo, como se tivesse que aceitar. Sabes porquê? Porque é estranho. E as pessoas reagem à estranheza, como não é habitual, como nunca ouviram, parece que de repente é estranho. Sim. Mas se calhar, se tu ouvires um comentador novo, tu ouves as vozes da TSF há anos, de repente trocas uma voz e metes uma voz de um rapaz novo, as pessoas vão estranhar e não vão gostar, porque é estranho só. É só de não estarem habituadas. Aqui só acrescentam o facto de ser uma mulher. Aqui vão buscar a cena de ser mulher e do estereótipo. Olha, no podcast foi curioso porque na altura eu acho que consegui abraçar ali dois mundos diferentes, ou seja, fui buscar ali pessoas que não gostavam muito de futebol, mas que até gostavam da coisa de contar histórias, e depois tive um sentimento foi muito positivo porque ganhei em duas categorias, uma na categoria de desporto e outra na categoria de storytelling, que também é um duplo preconceito, eu acho que às vezes existe também, ou seja, há a cena da mulher no futebol e há a cena do futebol, são só, vou dizer que se diz, são só burros, ou que as pessoas são um pouco inteligentes, ou que são 11 homens a correr atrás de uma bola e é só muito dinheiro, e de repente tu tens um podcast de futebol a ganhar na categoria de storytelling, tipo storytelling que tinhas muito bons podcasts, percebes? Sim. Portanto, para mim foi muito fixe isso. Relativamente à questão de ser mulher, eu fui diretora no Paredes com 18 anos. A lidar com homens mais velhos. E fui muito menina, ou seja, eles foram muito paizinhos para mim em muitos aspectos. E eu vi muitas bocas que eu considerava normal naquela altura. E só há uns anos, por exemplo, é que eu lembro-me de estar num torneio e dizerem-me assim: pá, Márcia, está toda a gente maluca com o teu rabo, tu vens para aqui com essas calças. E eu genuinamente ficava do género, pá, eu quando vestia estas calças, eu ia pôr uma camisola mais comprida para não se... Essas calças aqui eram umas leggings da Nike, tipo, pelo joelho, normais, que os guarda-redes usam compridas, tipo, sim, igual, sim, sabes? Mas na minha cabeça eu já estava tão formatada que era do género, pois eu se calhar também tenho culpa, porque realmente eu podia ter trazido uma camisola mais comprida para tapar o rabo. Que estupidez! Sim, não devia ter, haver esse pensamento. E eu, até ali, até ser consciente, eu nunca tinha reparado, porque os meus amigos eram todos rapazes e todos jogavam a bola comigo e eu era escolhida para jogar nas equipas e não era grande jogadora, portanto eu nunca senti esse preconceito. Sim, mas também numa idade mais jovem não se pensa tanto nisso. Depois é que, enquanto adulto, é que tu vais criando umas caixinhas ridículas. Sim. E isso vai passando para as crianças também, é óbvio. Sim. Mas aí comecei a sentir algumas coisas, mas fui sempre tratada com algum paternalismo até. Nossa Marcinha, a nossa coisa... E, portanto, já vinha um bocado vacinada. Quando chego aqui ao futebol profissional, às vezes dizem-me esta coisa do vai mas é para a cozinha, nas redes sociais então é anedótico. É o pão nosso cada dia. É anedótico. Mas eu já Divertes-te a ler ou ignoras? Nem sei, às vezes há coisas absolutamente gratuitas, mas era isso que eu ia dizer, sinto muita sorte porque sinto-me muito acarinhada. Não sinto muito essa coisa do... preconceito. Sim, não sinto, mas sinto, eu sei que o há, mas imagina, isso já não me cria barreira. Sabes porquê? Porque eu olho e penso assim, meu amor, quando tu des por ti, eu já estou ali à frente a acenar-te. Desculpa, mas é mesmo isto que eu sinto. Há pessoas que perdem tempo e que ficam frustradas e que acham que eu só cheguei num certo sítio porque sou mulher. Ser mulher ajudou. Tenho a certeza que ser mulher, por exemplo, no Canal 11, ajudou porque precisas de mulheres no painel desportivo. Mas a verdade é que se calhar elas já existiriam se não tivessem proibido o futebol feminino nos anos 20 ou 30. Já podíamos ter feito esse progresso mais cedo. Portanto, isso não é culpa minha. E depois eu para lá chegar, trabalhei muito. Claro. Trabalhei muito. Enquanto os meus amigos estavam a sair à noite na faculdade, eu estava a levantar-me às 6h30 da manhã para carregar uma carrinha com material e para levar os miúdos ao futebol a custo zero. Eu saía das aulas, eu chegava a faltar às aulas para sair mais cedo para ir abrir balneários.
Portanto, eu não surgi, como muita gente acha, de repente no Twitter e de repente tive ali um bocadinho de fama. Não, sabes? Sim. E então, essa coisa do porque é só porque és mulher, sim, amor, está bem. Sim. Está tudo bem. Há uma coisa que tem sido repetida muito neste podcast, que é a sorte vem com o trabalho, não é? Completamente. Desde o primeiro episódio que há aqui esta noção de há sorte, mas tu podes ter tens de esse trabalhar golpe para de ela. sorte. Imagina, podes ter alguém que de repente te descobres, mas se tu não tiveres base de trabalho, tu não vais sustentar aquilo, não é? Essa pessoa até te pode descobrir, mas vai ficar... Tu não vais ter um golpe de sorte ali uma vez e não vais sustentar aquilo. Sim. E sentes que o panorama disso das mulheres e do futebol feminino está a mudar? Ou ainda é Sinto que está a mudar claramente, até porque até as marcas já perceberam que há espaço ali, por exemplo, no futebol. As marcas querem associar-se ao futebol jogado por mulheres. E as coisas... Nós vemos os estádios a encher agora. E sabes que tu vais ver a história do futebol em Inglaterra e nos anos 20, agora se calhar estou a dizer mal as datas, depois posso-te dar um anexozinho e depois no Spotify ou assim, mas já se enchiam estádios em Inglaterra. Sabes, cá em Portugal há um progresso, também tiveste uma ditadura há muito tempo, uma repressão muito grande, mas já existia. E agora então com o Mundial, este Mundial na Austrália e Nova Zelândia, estive a acompanhar por trabalho também. Ai, foi brutal. A energia, as famílias, o ambiente muito mais amigável também. E esta coisa de Portugal ter ido pela primeira vez a uma fase final foi contagiante, foi mesmo contagiante. Eu acho que quando começas a perceber e a falar das coisas e a expor as coisas, isso contagia, portanto vai acabar por estar em crescimento e vai continuar a crescer, sem dúvida. Ia-te perguntar agora o que é que estavas a fazer com a minha vida. Sim, e sei que estás a trabalhar com a Sport TV, ligada ao mundo do futebol na mesma. Sim, então, o que é que eu estou a fazer agora? Eu estou a fazer aquele podcast do Ataque Rápido do 00, que é uma casa muito divertida, funny, ok, é a mesma coisa, o que eu queria dizer é divertida e desconstruída e descontraída, ou seja, não é aquele ambiente de trabalho em que não é aberto a discussão, aberto a opiniões, a inputs, sabes, jovem. Sim. Não é uma casa estagnada, o que é incrível. Depois na Sport TV estou a fazer um projeto para a Liga dos Campeões, que é no fundo uma espécie de sou repórter digital, acompanho as equipas portuguesas nos jogos da Liga dos Campeões, é um projeto com o apoio da Heineken. E é incrível, está a ser incrível estamos no pré-jogo com os adeptos, a descobrir histórias com adeptos, e é muito giro, e para mim está a ser um desafio enorme porque eu tenho 35 anos, não parece, mas tenho, disse-me a senhora do Uber hoje. E o que é que acontece? Eu já sinto às vezes que tenho de correr mais rápido para acompanhar a cena no digital. Ou seja, eu sinto que não estou bem dentro das tendências e tenho de correr mais para estar dentro das tendências. Sim. Esta coisa de eu trabalhar, eu digo que conto histórias, o meu trabalho é contar histórias, e se conto histórias no futebol posso contar de diferentes maneiras, e quando conto no digital, dentro dessas milhentas maneiras há formas que rendem mais, não é? que chegam a mais pessoas. São mais virais. E eu ainda, às vezes, que giro, não conhecia. Aquele rapaz que passou agora por nós é um tipo que tem não sei quantos milhões, sabes? Ainda estou um bocado a aprender isso, e está a ser um ótimo desafio nesse sentido, que é, eu sou muito lenta na forma como gosto. Eu gosto de ouvir um senhor. Não, eu gosto de ouvir um senhor contar uma história e ele está. E aqui tens-te de... E aqui é go, sabes? E ali eu como consumidora gosto de ouvir um senhor com o olho a ficar a brilhar e contar uma história dele, e ali não, ali é zau. E a equipa da Sport TV está a ser muito fixe comigo nesta digital, porque eles trazem essa energia nova, e então eu acho que estas duas energias combinadas funcionam. Sim. E tu, tendo o background de ensino de comunicação, achas que o futuro passa por aí, pela comunicação digital? O que é que achas que... É inevitável. Até que a Sport TV, que é um canal com muitos anos, está-se a adaptar, não é? Acho que os meios de comunicação, sim, os jornais, as televisões já perceberam que têm de se posicionar ali para chegar a um público diferente. É preciso pensar de que forma, porque acho que a maior parte falarmos até de imprensa escrita, acho que a forma como muitos deles chegaram não foi ok, porque foi a questão do imediato. Eu tenho de ser imediato, como é que eu chego àquela pessoa com rapidez, e depois no fundo estão todos a dar as mesmas notícias e às vezes a querem em engodos do Twitter ou do X, e eu acho que é o contrário, é pensar como é que eu posso criar conteúdo específico
para aquela plataforma, que vai funcionar bem naquela plataforma. Isto obriga também a contratações, obriga, se calhar, a serem mais permissíveis à entrada de patrocinadores, o que depois entra em conflito com jornalistas, porque não podes ter jornalistas a serem patrocinados, portanto vai obrigar a novas contratações, a novos perfis, é preciso uma renovação, mas eu acho que sem dúvida que toda a gente já percebeu que o futuro tem de passar por aí. Pelo conteúdo digital. Eu só acho, e se calhar vou ser um bocado controverso, que é, eu acho que este conteúdo digital, e TikTok, e Reels, e por aí fora, e Stories, é um bocadinho de um vírus, e digo isto porque, tendo um bocadinho o background do cinema, sinto que cada vez mais as pessoas não têm paciência para ver algo que não seja de 15 segundos num story ou num TikTok e que já estão a passar à frente. Concordas com isso? Eu concordo contigo, até porque até eu dou por mim, de repente, a ouvir-me e a sentir que estou a falar muito rápido, porque entrei nesse jogo do tenho que ser rápida, mas eu acho que o desafio é tu seres tão bom a contar histórias e perceberes que vais prender a pessoa. Exato, e isso acontece, e tu sabes, tu de certeza que na experiência do utilizador tens isso, de repente estou a ver isto, porque esta pessoa conseguiu. Reel que não tem 20 segundos, tem 20 minutos, eu se calhar vou ver porque... Ou no YouTube, mas é verdade isso que estás a dizer, ou como é que tu encaminhas aquilo, e isso vai definitivamente passar por teres muito boas pessoas à frente das câmaras, mas atrás também, na forma como contam, como escrevem, na forma como produzem, como escolhem o cenário e a luz, ou seja, é toda uma produção que eu acho que tem de passar para ali. Há coisas que são orgânicas, que é tu pegares no teu telemóvel e fazeres. Eu ia te dizer que já tive clientes a dizer, tipo, não precisa de ser perfeito, nem bem filmado, as pessoas de hoje em dia gostam mais de conteúdo orgânico, mas eu acho que podemos ter os dois. O equilíbrio, claro. No TikTok resulta muito bem num clube se tu passares o telemóvel para o jogador e o jogador está... Isso, se tu fizeres um vídeo muito trabalhado e editado, se calhar não vai resultar, mas tu tens uma imensidão de coisas para fazer e, portanto, tu tens de conseguir ser vasto. E há outra coisa muito importante que acontece no futebol, que é, nós estamos a viver, e isto segundo o que eu aprendi na escola, numa fase, acho que nunca vivemos desta forma, com muitas gerações ao mesmo tempo a viverem. E acontece que tu tens de se comunicar para elas todas. Então no futebol, tu tanto tens um miúdo que vai ao futebol com 16 anos, com 25, como um senhor com 80. E tu tens de conseguir passar a tua informação a estas pessoas. Tu tens um clube que comunica com uma mensagem ou com um sinal numa app e que ainda tem cobradores para as cotas. E este é o desafio, e por isso é que eu digo que as redes sociais têm de existir e tem de haver ali uma forma. Dentro das redes tens muitas formas diferentes de chegar às pessoas, produzindo conteúdo muito diferente e com tempos muito diferentes, e depois fora das redes tens de continuar a comunicar, porque há ali um padrão enorme, há ali um grupo enorme de pessoas que não vão... Ainda têm de receber a carta em casa. Exato, eu digo isto, é o exemplo que eu dou sempre no Gil Vicente. Fui ver um jogo, vou ser muito rápida, fui ver um jogo no Gil Vicente no pós-Covid. E havia aquelas limitações todas, tens de mostrar certificados, tens de levar... primeiro tens de ir e pôr uma pulseira para mostrar o certificado, e depois é que... Eu, como uso o Twitter, já tinha a informação toda, já me tinham dito, diz que diz, não sei o que, já sabia o que tinha de fazer. Portanto, cheguei lá, fui direita. Os sócios de Gil Vicente, mais velhos, com 70, 80, os senhores andavam às baratas, coitados. E era uma fila gigante, iam para uma porta e depois tinham de contornar o estádio. Porque, efetivamente, a informação que eu recebi de Instagram e de Twitter e de passa a palavra na internet, não chega àquelas pessoas. E é preciso chegar. Sim. Isso toca um bocadinho no próximo ponto que eu tenho aqui, que é o futuro da comunicação. Achas que continua a passar por esse equilíbrio? Achas que vai haver aqui uma passagem de geração? O que é que vai ser, na tua opinião? Tem de passar sempre. Imagina, eu não acredito mesmo que o teatro vai acabar. Havia isto vai dentro da comunicação. Tive um professor no 10º ano que nos deu uma fotocópia de um jornal de 1970 e qualquer coisa. A crise atual do teatro português, não sei o quê. Portanto, o teatro está em crise há 100 anos. O teatro já existe desde a Grécia Antiga e se calhar já e continua a existir. E inventou-se o cinema, e inventou-se as redes sociais, e o teatro continua a existir, porque as pessoas continuam a ter necessidade de terem diferentes experiências e de ter uma experiência... Formas de entretenimento. Sim, e de viver... uns com os outros e de toque, não é? de olho no olho. Portanto, a comunicação, passando
por todo o mundo digital, continua, tu vais na rua e tu comunicas, não é? Um prédio comunica, eu estou a olhar para este prédio aqui ao nosso lado e ele tem uma fachada e aquilo comunica de alguma forma, não é? Portanto, não sei se me estou a desviar um bocadinho da pergunta, mas eu acho que é isso mesmo, ou seja, é sempre, o ser humano é o ser humano, ainda não és uma máquina. Exato. Mas a inteligência artificial, certo, mas é como a questão das línguas, tu aprendes uma língua nova, estava-me a dizer no outro dia um amigo, que disse, agora já falo melhor porque já consigo falar ao telefone. Eu detesto falar ao telefone também. Numa língua diferente. Sim. Porque tu não estás a captar os sinais. Sim, não estás a olhar para a pessoa. A pessoa está-te a dar 1000 sinais e muitas vezes nem sequer são conscientes, não é? Porque tu sabes que a pessoa está a bocejar ou que está a olhar para o lado, ok, está-me a dizer que está aborrecida. Mas há 1000 outros sinais que as pessoas estão a dar e que tu inconscientemente estás a captar. Portanto, a comunicação será sempre transversal, ela nasce contigo. E o equilíbrio. E portanto, acho que estou aqui um bocadinho a fugir à pergunta, mas é isso, ela está presente, é impossível passar só por ali, ou só por um meio. Sim. Qual é o futuro para a Márcia? O que é que segue, o que é que achas também relacionado com isto da comunicação, que no fundo é o teu meio principal? Sabes que às vezes é muito difícil para mim, porque eu vou ouvindo opiniões do tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de... E vem do que é que vais fazer no futuro e o que é que tu fazes. Que é o que é que eu faço? Eu faço teatro, eu dou aulas de teatro, eu trabalho em comunicação e faço entrevistas em podcasts e trabalho e faço... escrevo para um jornal, sabes? Então é muito difícil definir-me, mas eu acho que o meu futuro passa por aquilo que eu sou hoje, que é, eu sou, por muito fatela que seja o nome em português, eu sou uma contadora de histórias. E eu posso contar uma história através de uma peça de teatro. É muito bonito, storyteller, não é? Eu posso contar uma história a fazer um espetáculo, eu posso contar uma história a cantar, eu posso contar uma história a escrever, num podcast, numa entrevista, de milhentas formas. E portanto o meu futuro eu sei que passa por aí. Eu pus em pausa as aulas de teatro porque é muito difícil assumir um compromisso anual e depois conseguir conciliar tudo o resto. Sim, obriga-me a faltar, obriga-me, sim. Portanto, eu pus isso em pausa e o meu objetivo agora é focar-me em contar histórias, em criar conteúdo mais no digital, e mais no futebol. A minha ficha está aí, porque eu acredito que dentro do futebol, e é isso que eu gosto mais no futebol, é da bancada. É das histórias da bancada, são as pessoas, é a humanização do fenómeno, não é? Não é falar tanto da tática e da técnica, sabes? Eu gosto muito disso, eu apaixono-me e divirto-me muito a ver o jogo, mas eu adoro olhar para uma bancada e ver as histórias que estão a acontecer na bancada. Mas nunca estarás num programa a falar sobre a tática que o Joaquim escolheu? Ou não disse que não? Já tive, e no Ataque Rápido acabo por fazer isso, embora o programa não seja afincadamente sobre tática, mas faço isso e divirto-me isso, e gosto, e é engraçado porque instintivamente num jogo estou a fazê-lo, mas acho que repara nisto, e tu és igual, tu és um contador de histórias. Tu pegas numa câmara, quanto muito, às vezes, disseram-me, não sei, e captas histórias. E é inacreditável isto. Tu no futebol tens ali a oferta toda. É como se tivesse uma agência a dizer assim: olha, eu tenho este vasto perfil de pessoas. Sim, este casting. E tenho aqui, tenho este casting gigante, cheio de histórias. Escolha. E é só perguntar. Eu tenho tempo, posso contar uma história muito rápida? Podes. Eu tive agora, há uns dias, no Sporting, para a Sport TV, com o Bruges. Eu saí do aeroporto, estava sozinha, ainda ia ter de esperar 2 horas quase por um autocarro. E vinham os adeptos de Sporting. E eu podia ter só olá, boa tarde e adeus. E perguntei, então, isto começou assim, eu disse, então, são de algum núcleo do Sporting? Acabou comigo, nessa noite, a jantar em casa, lá em Bruges, numa casa alugada, com 13 adeptos do Sporting, de diferentes núcleos, com imensas histórias para contar, porque de repente tu abordas aquela pessoa e aquelas pessoas estão predispostas porque estão todas não se conhecendo bem. Sim. De repente alugam uma casa em conjunto e uma vem do sul e outra vem do norte e juntam-se todas mas quando é que... Então, mas vocês costumam alugar, já são amigos há muito tempo? Não, eu conheci não sei quantos no Mónaco e dissemos, olha, então agora alugas tua casa. E é fascinante. Sim, e de momento para outra essas pessoas querem contar as histórias, não é? Sim, porque... Estão dispostas. Porque tu, quando vais para o futebol, apesar de tudo, vais divertir-te. Sim.
estás parado. E depois há outra coisa muito importante, que é contar histórias. Isto é pode ser o teu fecho. Contar histórias é uma atividade intrínseca ao ser humano. Tu existes a contar e ouvir histórias. E há os contos do Sherazade, não é? Das mil e uma noites. Sim, sim. Tu chegas a casa e tu acontece uma coisa e tu queres contar. Sim. E tu contas aquilo e tu contas muitas vezes de uma forma trabalhada e gostas de ouvir. Quando vais jantar com os teus amigos e de repente um amigo teu conheceu uma miúda, não sei o que, e está a contar. Pá, e isso prende. Portanto, nós vivemos para contar e ouvir histórias. E o estádio e o futebol, para mim, tem essa benesse e eu quero muito aproveitá-la e vivê-la e ajudar de alguma forma a não poluir este mundo. Porque eu digo isto, e isto é um bocado a minha missão no futebol, que é, tu tens 80% das pessoas num estádio que sabem estar num estádio e que dizem palavrões e que se levantam e está tudo. E depois tens 20 que são bestas. Sim. E que estragam a experiência a toda a gente. O problema é que estas 80% de pessoas são mais calmas e se calhar não dizem assim, olha, não, este estádio também é meu, portanto, rua. E portanto, o que eu quero é contribuir para esses 80% positivos serem ativamente positivos. Sim, sabes? Estou a perceber. Só não vai ser o teu fecho, porque eu quero saber outra coisa. Não, mas gostei. Dava para fecho se eu não tivesse isso para perguntar. Que é, qual seria o teu conselho para uma jovem que quer entrar no mundo da comunicação, do futebol, da televisão, seja o que for? Primeiro é uma menina queira contar histórias. Queira contar histórias, seja de que... Olha, ler muito. Para mim, foi o ponto de partida de tudo, foi ler. Está fechada na carrinha a ler. Sim, e eu lembro-me, a primeira coleção que eu fiquei absolutamente colada foi o Triângulo J. E eu lembro-me do exato momento onde eu estava, de sentir que aquilo de estou viciada neste livro. Sim. E ler é um ótimo ponto, tu aprendes muito a ler, aprendes a perceber o que é que gostas e o que é que não gostas. E depois a falar com os outros, sabes? Não terem medo de perguntar, de dizerem, olha, eu tive miúdas que fizeram isso comigo e que agora estão a estudar comunicação na faculdade, uma inclusive, não fui eu, mas ela, ou seja, não fui eu que fui impulsionadora de nada, mas ela falou comigo, acho que está em Madrid agora, tem um curso de comunicação especializado em futebol, acho que é Madrid ou Barcelona, não sei, bem, não interessa. Perguntarem, as pessoas serem abertas e falarem umas com as outras. Eu antes de ir para o futebol profissionalmente como estou agora, eu lia um artigo no jornal, gostava muito, e pegava e dizia, partilhava esse artigo e depois dizia ao jornalista, olha, parabéns, gostei muito deste... Sabes? Sim, e eu acho que isto é em todas as áreas. Se tu queres isso, tu tens de estudar e ler sobre aquilo para perceber se realmente é o que tu gostas ou não. Exato. No ballet teatro diziam-me, vocês têm de ir ver espetáculos, sempre. Mas eu não gosto, têm de ir para saber que eu não gosto, não é aquilo que eu quero fazer. E aqui é igual, tu tens de ler, experienciar e falar com as outras pessoas e sem medo, porque o futebol não tem género, não é? O futebol é um jogo, não tem género. Eu digo muitas vezes ao meu pai, e ele acha que é brincar, mas é verdade, que às vezes digo, vou ao cinema e depois na conversa eu digo, não, vou estudar. É brincar, mas é verdade, que eu estou a ver o que faço e o que gosto de fazer, portanto, e cada vez quero aprender mais. Mas é isso, tu tens de ver, não é? Porque isto acontecia muitas vezes no teatro, que é, tinha muitas alunas em teatro, mas foste ao teatro, o que é que foste ver? Não vão ao teatro há meses. Mas o que é que leste? Não leia. Mas então como é que tu sabes que é isto que tu queres fazer? Ainda não percebeste e não sabes. Ainda não viveste aquilo, ainda não consumiste aquilo, como é que é isto que tu queres fazer? E portanto é isso. Portanto, também tens de ir ao cinema para consumir e para perceber se... Sim, ou se já sei que é aquilo que quero fazer, como é que quero fazer e o que é que quero fazer, porque todos temos de nos inspirar. E o que é que não gostas e não gostas, e se calhar há coisas que tu até não gostavas nada e de repente um realizador ou alguém pegou naquilo de uma forma diferente e tu pensaste, lá, se calhar afinal isto resulta. Sim. E quantas vezes é que se calhar aquilo te desbloqueia, sim, que te dá um desbloqueio outras partes criativas, sim. Não é? Márcia, gostei muito da conversa. Olha, obrigada, eu disperso bastante. Não, se fosse para contar histórias, ficávamos aqui. Eu ficava aqui já, todo. Eu trouxe aqui, brincar. Mas obrigado, gostei muito. Eu. E que possamos trabalhar mais vezes juntos também. Sim, que tu me ponhas o go, 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 sei que está ótimo, siga. Para seres perfeccionista. Obrigado, Márcia. Obrigada, João.